Meu nome é Ana Carolina e eu fui convidada pelo grupo, do projeto da Radorg para a gente estar conversando hoje um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica. É até engraçado esse tema, né? Porque às vezes passa para a gente como se fosse uma coisa tão simples, batida, corriqueira, que às vezes alguns detalhes, alguns refinamentos, né, principalmente para o médico, eles passam desapercebido e às vezes nisso o nosso paciente perde, né, com o tratamento. Não tenho pretensão de falar tudo sobre hipertensão arterial sistêmica, e hoje, basicamente, o que eu vou estar abordando vai ser da questão do diagnóstico e chegaremos a comentar sobre as metas de tratamento, tá? Então, como eu disse, né, meu nome é Ana Carolina Guimarães Belchior. Hoje eu sou médica, cardiologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem várias atuações e é uma aula que eu declaro nenhum conflito de interesse. Então, assim, fica pra gente, né? Por que saber manejar corretamente a hipertensão, né? Primeiro, porque é uma doença que ela nos passa a perna, né? Ela é uma doença assintomática. Então, a maioria dos nossos pacientes, eles não chegam, eu vim aqui porque eu sou hipertenso, né? A maioria das vezes é o médico, dentro de uma consulta de rotina, né? É que acaba fazendo o diagnóstico dessa doença. E ela é uma doença que, se não tratada, né, de forma adequada, então, tratada de forma adequada não quer dizer que o fato do paciente estar usando um antihipertensivo, ele está sendo tratado corretamente, né? Então, o fato de tratar esse paciente corretamente vai evitar que esse paciente evolua, né, com alterações estruturais. Quando a gente fala alterações estruturais, principalmente de quem? Do órgão maior aí, no caso o coração, né? Que no primeiro momento, quando ele começa a trabalhar com essa sobrecarga pressórica, né? Em um certo momento inicial, ele começa a ter uma hipertrofia das suas paredes, né? Um remodelamento, e com o passar dos anos, a gente chega até a ter graus de dilatação, né? Uma hipertrofia às vezes excêntrica, e numa fase final da doença, uma hipertensão inicial evoluindo um paciente, por exemplo, para uma insuficiência cardíaca, seja de fração preservada inicialmente ou reduzida, né, com a evolução. E é uma doença que ela leva alterações assim, importantíssimas em órgãos-alvo. E quais são esses órgãos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de cérebro, encéfalo, a gente pode ter desde pacientes que hipertensos, não tratados ou tratados de forma incorreta, podem evoluir com, por exemplo, microangiopatias, né? Que isso pode lá na frente combinar até com uma situação de demência, né? De origem microangiopática, ou os eventos agudos, né? Como o acidente vascular encefálico, seja o AVC isquêmico ou hemorrágico. A nível de olhos, nós temos a retinopatia, né, hipertensiva, e que, se não tratada, as alterações em remodelamento vai poder levar a longo prazo a cegueira, né? A nível de coração, nós temos tanto as doenças que vão atuar lá no sistema vascular, né, como as anginas, os infartos, né? Mas como estrutura, esse coração, ao longo do tempo, pode evoluir com insuficiência cardíaca. Da parte renal, né? Por isso, até o fato da gente estar discutindo hipertensão num projeto de doença renal crônica, né? Que inicialmente esse paciente vai evoluindo com alterações discretas, né? De filtração, de microalbuminúria, e com o passar do tempo, nós vamos tendo queda na taxa de filtração, uma instalação de uma nefropatia hipertensiva, que ao longo do tempo, na evolução da doença, esse paciente pode evoluir com uma doença renal crônica e às vezes até necessitando da hemodiálise. E a parte arterial periférica, de uma forma geral, o que nós temos são as doenças
obstrutivas periféricas, né? Então, o paciente não tratado, né, que pode às vezes evoluir com isquemia de um membro, amputação. Então, quando a gente fala em hipertensão, a gente tem que falar de hipertensão, lembrando que ela está de braços dados com essas alterações estruturais e funcionais, dessas lesões de órgão-alvo, né? Então, não adianta você pensar que às vezes, esse paciente aqui estava esse exame, mas existe toda uma cadeia histórica aí de eventos do que esse paciente colheu, ou que foi bem tratado ou não tratado, para culminar, muitas das vezes, naquele evento maior. E aí, geralmente, já é mais dramático, né? E ela é uma doença que é o principal fator de risco modificável para a evolução do quê? Como nós comentamos, da doença cardiovascular, o infarto, o AVC, a doença renal crônica e a morte prematura, a morte súbita. Ou seja, é uma doença que tem um impacto significativo enorme nos custos médicos e socioeconômicos, né? Quando a gente fala nessa questão do impacto, por exemplo, essa fonte que eu trouxe é da BBC, do ano de 2017. Já naquela época, que não mudou muito, ano passado ainda tem que fechar aí algumas casuísticas por causa da pandemia, mas assim, a priori, a doença cardiovascular é as doenças que mais matam no mundo, né? Muito disparado dos cânceres, doenças respiratórias, infecções e entre outras. Quando a gente vai para dados brasileiros, por exemplo, em 2019, aqui o que eu tenho para trazer do DataSUS, e aqui nós estamos visualizando essa alteração por regiões, né? Nós vemos que, independente da região, a taxa de óbito ela é muito grande. E se vocês estão vendo o CID, é CID-10. 53 mil pessoas morreram no Brasil em 2019, simplesmente só o fato de doença hipertensiva. Aqui não está nem o AVC, nem o acidente vascular, não está, nem é só o fato, por exemplo, de uma emergência hipertensiva. Quando nós olhamos esse outro dado, também DataSUS de 2017, nós vemos que dentro dessas doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular, infarto, né, e a insuficiência renal crônica, disparadamente, né, 39%, nós temos quem? O infarto agudo do miocárdio, só que ele está atrelado, muitas das vezes, com a hipertensão. O evento final foi o infarto, né? Depois, lá, 29%, a insuficiência renal crônica, mas ela não apareceu do nada. Às vezes é um paciente que é renal crônico, hipertenso, né? 22%, a mesma coisa, acidente vascular. E 10% apenas o fato de ser hipertenso maltratado ou uma urgência, emergência hipertensiva. E a gente tem que se perguntar também o que é hipertensão. Ana, tem vários tipos de hipertensão? Sim, tem vários tipos de hipertensão e o médico que está na unidade básica de saúde, ele tem que ter essa noção a cada paciente que ele olha para poder triar de forma adequada e classificar esse paciente. Quando eu falo aqui de primária, é aquela hipertensão essencial, né? O paciente tinha já, às vezes, algum traço genético e com alterações no meio, ele veio e expressou a hipertensão, né? Então, às vezes, é aquele paciente com fatores de risco modificáveis, né? Então, essa hipertensão primária, essencial, ela é uma doença crônica. Então, aqui cabe chamar a atenção. Ela é uma doença crônica. A partir do momento, eu sempre brinco com meus pacientes, que eu ponho um rótulo na testa dele, que ele é hipertenso, eu tenho que ter a responsabilidade de orientá-lo. Uma vez sendo hipertenso, ele sempre será hipertenso. Então, eu tenho a responsabilidade de fazer o diagnóstico correto, e esse paciente tem que ter toda a orientação do que essa doença pode levar, e ele tem que ter a noção que, às vezes, em alguns momentos, tratando os níveis pressóricos, eles podem o quê? Melhorar. Às vezes tem pacientes que, às vezes, em algum momento da vida, ele não consegue atuar em alguns fatores modificáveis. Às vezes a gente usa 2 classes de antihipertensivo, às vezes a gente tem que tirar uma, porque às vezes aquele paciente está fazendo hipotensão, por exemplo, ortostática. A gente vai manejando. Mas
Mas a partir do momento que eu rotulei esse paciente como hipertenso, tome cuidado. Esse paciente, ele tem que ser acompanhado e inserido dentro dos programas de hipertensão. É uma doença não transmissível, né? E multifatorial. Então, como eu disse, a hereditariedade é um traço, mas nem todos os pacientes que têm um traço genético vão expressar, né? A obesidade é um fator modificável que está muito associada com alterações pressóricas. Quem nunca viu um paciente, às vezes, obesidade 2, né, que usava, sei lá, 2, 3 classes de antihipertensivos, ele faz dieta, perde peso, às vezes ele fica até, vai precisando às vezes tirar alguns antihipertensivos, ele fica como né, faixa assim, meio como pré-hipertenso, ou usando uma classe medicamentosa. O estresse também é um outro fator, né, que às vezes é uma terapia, é um encaminhamento para um psicólogo, ou às vezes nós temos que atuar com medicações específicas. A alimentação não saudável, então não tem como eu estar conduzindo um paciente hipertenso se nunca ninguém sentou para discutir, né, a situação alimentar desse paciente. A gente sabe das dificuldades sociais, né, educacionais, mas dentro da realidade de cada paciente, às vezes existem possibilidades de tornar aquela medicação mais saudável, conseguir convencer esse paciente que o dinheiro que ele compra lá, o salgadinho, né, o industrializado, às vezes, né, ele pode comprar um outro tipo de alimento, ou que aquele canteirinho lá, aquela terrinha lá no fundo da casa dele, né, com o talinho daquela hortaliça que ele comprou, ele pode, às vezes, estar produzindo também. E o excesso de sal, né? Também estão implicados, a gente pode fazer essas orientações. Então, aqui são 3 grupos de situações que lá no meio, se vocês estão prestando atenção, eu tenho um gene, posso ter até um gene, mas essa interação do gene, ela pode se expressar lá em cima. Por quê? Tem os determinantes sociais, riqueza, educação, né, o acesso ao sistema de saúde. Do outro lado, a gente tem a parte ambiental também, com dieta não saudável, então pacientes que fazem alta ingesta, né, de sal e hipocalêmica, baixo de potássio, né, o sedentarismo. Então, eu como médico posso estar fazendo orientação como realizar, né, a atividade física de forma adequada, 3 vezes por semana, o aeróbico, né, iniciar ali 15 minutos, mas pelo menos 30 minutos, ou a maioria das unidades básicas, às vezes tem uma referência lá, ou tem alguém atuando dentro dessas partes de grupo das atividades, né, físicas executadas nas unidades, né, o sobrepeso e obesidade, como eu comentei, e do outro lado, às vezes, a questão programação genética mesmo. Independente, às vezes tem pacientes de ter essas interações, o paciente às vezes faz tudo certo, mas ele vai ser um paciente hipertenso. E é uma doença definida por valores pressóricos, né? Então, é uma coisa ali quantitativa. Então, quais os valores que eu preciso ter nesse paciente para, né, diagnosticá-lo como hipertenso? Aí vai depender de como eu vou fazer a aferição. Aqui no que eu coloco técnica correta é o que nós utilizamos comumente, que é o esfigmo, né, método auscultório. Então, dentro da técnica correta, tem tantos detalhes, e que aí a gente vai fazer uma reflexão se esses detalhes eles são respeitados dentro da sua unidade básica para fazer esse diagnóstico, tá? Em 2 ocasiões diferentes, tá? Então, eu tenho que ter pelo menos 2 ocasiões diferentes com esses valores alterados para eu diagnosticar a hipertensão. E quais são esses valores? Uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou. Então, prestar atenção no ou, porque às vezes o paciente está com uma pressão arterial sistólica, né? Vamos dizer, normotenso, mas a diastólica ela é maior ou igual a 90. Então, é os dois, é um ou o outro. Agora, eu também tenho os outros métodos. Eu tenho o mapa, né, que é a medição ambulatorial da pressão arterial, então o paciente fica com aquele esfigma, né, aquele controle pressórico durante 24 horas.
Tem o controle do dia, o controle noturno, ou a medição residencial da pressão arterial, que existem vários protocolos na literatura, né? Então, geralmente são, vou colocar um protocolo aqui, o paciente acorda, ele tem o aparelho em casa de medição, geralmente é automático, né? Então, antes dele tomar as medicações do dia, né, ele, ainda em jejum, ele faz 3 aferições e anota no papel, né? À noite, antes de dormir, né? Então, ele também faz. Então, assim, existem protocolos, mas essas medições, o que ela nos traz? Ela traz um maior número de aferições. Quando eu tenho esse sistema sendo aplicado, o valor que eu considero, né, para diagnóstico de paciente hipertenso, ele cai. Então, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 130, já considero hipertenso, e a diastólica maior ou igual a 80. Ah, Ana, mas por que isso? Porque, assim, como tem a variação dia e noite, nós sabemos que o período noturno nós temos o descenso, né? Uma queda de níveis pressóricos. Então, a média, né, das 24 horas, por isso que ela cai um pouquinho do que dessa técnica que a gente faz a nível de consultório. E aqui vem a parte, assim, de chamar muita atenção. E como medir? Muitos dos valores pressóricos que o médico medica, ele já veio anotado por alguma equipe, ou foi um técnico, ou um enfermeiro, ou foi um aluno que às vezes, né, de graduação que está passando na unidade, seja de graduação de medicina, enfermagem, enfim. Essa técnica, né, como medir, ela tem que ser discutida com a equipe, treinada, ser feitas oficinas, né, mostrando para todos os profissionais que o fato de eu ter valores alterados, eu vou diagnosticar uma situação, eu vou titular esse paciente, e é minha responsabilidade, porque esse paciente vai receber tratamento, né? Às vezes, eu tenho que sentar e realmente fazer oficinas. Sei que parece um pouco... Mas assim, você já pensou que o paciente tem que estar sentado confortavelmente, ambiente silencioso por 5 minutos? O que eu quero dizer com isso? Não adianta ser aquela mãe que foi lá para o programa de hipertenso de manhã, que antes dela chegar no posto, ela foi andando, saiu de casa, tomou café, andou com as crianças, deixou na escola, andou mais umas 3 quadras, chegou ali quase atrasada, baforando, tá com vontade de fazer xixi. Alguém, Dona Ana, entra aqui. Dona Ana senta lá e medem, né, a pressão da Dona Ana. Então, assim, isso não é um valor pressórico confiável. E o pior é que, às vezes, esse valor pressórico chega para o médico e o médico, às vezes, a senhora está tomando sua medicação de forma errada, ou ao contrário, você é hipertensa, está fazendo o diagnóstico com esse valor pressórico, ou também na outra ponta. A senhora é hipertensa, está tomando um remédio, não está fazendo efeito, vamos aumentar. Então, olha quantos erros, é uma cadeia, né? Então, preste atenção, certifique-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não fez atividade física há pelo menos 60 minutos, né? Não ingeriu bebida alcoólica nesse período também, não fumou nos últimos 30 minutos, né? Porque tudo isso pode ter alteração no nível pressórico mensurado. Na triagem, quem faz as medidas tem que estar ciente que aqui para o diagnóstico, esse paciente tem que ter pelo menos 3 medidas dessa pressão. E no primeiro dia que esse paciente está nessa triagem, os 2 membros superiores têm que ter essa pressão arterial aferida e nós vamos utilizar os valores os maiores valores do membro, né, que for referente, tá? Então, faz as 3 medidas. Se tiver uma diferença maior que 10 milímetros, né, entre as leituras, você pode até fazer medida adicional, tá? E aí você pega as 2 últimas medidas, faz uma média, registra no prontuário, registra um braço, né, de maior nível pressórico, lembrando que não precisa ser depois em todas as condutas que os 2 membros sejam, né, feitas mensurações dos 2 membros superiores. Mas nesse primeiro momento de diagnóstico, isso tem que ser feito. Até porque existem situações patológicas, né, de assimetria pressórica de um membro superior e outro que a gente pode até estar fazendo nessa etapa, tá? Por exemplo, com a coartação de aorta. As medidas
adicionais, às vezes elas são requeridas quando o paciente tem arritmias, por exemplo, fibrilação arterial, né? Às vezes, dependendo da arritmia, dá uma certa oscilação, às vezes você acaba precisando medir mais para ver se não vai ter essa alteração maior aí de 10 milímetros. E nesses casos, é muito ruim os dispositivos automáticos para aferição de PA, tá? Então, inclusive, eles não foram validados para pacientes com arritmia. Então, tem que ser o nosso método básico, esfigmo-step. E aí vai para um ponto, né? Use o manguito adequado para a circunferência do braço. Quem já não viu um paciente obeso que o esfigmo mal, né? Ali a bolsa mal consegue pular, né? Então, nós podemos ter situações de valores altamente de forma falsamente, né? É um falso hipertenso por manguitos inadequados. Hoje, a American Heart Association, ela coloca mais ou menos paciente com uma circunferência de braço de tantos a tantos, use um manguito de tal a tal, né? A gente sabe que na nossa realidade isso é um pouco difícil, mas a gente tem, no mínimo, para fazer o diagnóstico, né? Tá fazendo utilização de manguito, né? Cuja bolsa ali, ela cubra pelo menos 80% da circunferência do braço, né? E que essa largura do meu manguito, eu tenho que pelo menos livrar 3 centímetros da minha fossa cubital. Então, não adianta aqueles manguitos que às vezes o paciente é pequenininho, o paciente tem que aferir com o braço esticado, porque o negócio, às vezes, a largura do manguito dá quase 2/3 do médio superior do paciente. Então, isso é uma coisa muito importante também. Quem não tem na unidade, peça manguito para obeso, ou, às vezes a gente tem um adulto jovem que parece mais bracinho de criança lá, então peça pelo menos 3 tipos de manguitos numa unidade básica de saúde e que né, quer implantar um bom programa de hipertensão. O manguito ali, o paciente sentado, pés apoiados, né, as costas apoiadas, a mão, a palma da mão tem que ser voltada para cima e o manguito tem que estar na altura do coração, né? Então, nós vamos medir os 2 braços na primeira consulta, usar o de maior valor. Em algumas situações, é também preconizado numa primeira consulta que os pacientes tenham como pesquisa hipotensão ortostática. Ainda mais se esse paciente for idoso, diabético, situações que podem andar junto com desautonomias, né? Então, na primeira vez, né, que eu estou fazendo o diagnóstico, eu tenho que ter essa medida para avaliar se não tem hipotensão ortostática, ou eu estou seguindo esse paciente. Em algum momento, esse paciente fala algumas situações, né, que estão me remetendo que talvez possa ser hipotensão ortostática. Eu faço esse procedimento de novo para ver se ele vai positivar para a hipotensão ortostática. E como que é o teste? Deixo meu paciente deitado de barriga para cima, né? Me repouso um pouquinho, 5 minutos, vou lá, meço lá a pressão desse paciente. Aí, depois peço o paciente ficar de pé, aguardo 1 minuto, mede a pressão, mais 3 minutos e mede a pressão. Então, dependendo do quanto cai essa pressão sistólica, né? Você pode ver nitidamente na sua frente o paciente que às vezes no primeiro minuto, né, a PA vai lá embaixo e depois ela volta. Às vezes o paciente demora um pouquinho mais para fazer, dependendo do grau de desautonomia, essa hipotensão. Existe a frequência cardíaca, até mesmo para ver, né, palpa o pulso, porque às vezes se o paciente tem arritmia, não dá para usar, né, os dispositivos automáticos. E, lógico, informar o valor para o paciente. E aqui, vou passar rapidamente, mas você e sua equipe, vocês estão trabalhando dessa forma, né? Vendo o tamanho do manguito, vendo a circunferência do braço, né? Selecionando o manguito adequado, colocando a 2, 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizando a parte do manguito sobre a artéria braquial, né?
estimando a pressão arterial sistólica pelo pulso radial. Você vai lá, insufla o manguito, né? A velocidade que você vai, a velocidade não, o quanto que você vai, né, insuflar. Se você fez a palpação do pulso radial, a gente sabe que após você perder o pulso, você tem que adicionar mais 20 a 30 milímetros, né, do que você está insuflando nesse manguito para depois você começar a deflação. E quando você começar a soltar o ar, ali o reloginho tem que cair em torno de 2 milímetros por segundo. E é o método auscultatório, né? A pressão arterial sistólica vai ser o primeiro som, né, de Korotchkov, né? E a diastólica na hora de ter o desaparecimento dos sons, né? Então, assim, será que a sua equipe ou você atua de forma correta no diagnóstico? Se não, é só fazer oficinas, treinamentos, né? Que isso é uma coisa fácil aí de se estabelecer. E lembrando que eu comentei que nós temos a hipertensão primária, essencial, que é essa linha de cima aí. Está associada, às vezes, né, com a dieta com muito sal, né? Anormalidades arteriais, né? Arteriopatias, desordens genéticas, o estresse. Mas ali embaixo, eu estou chamando a atenção. Quando a gente faz o diagnóstico de hipertensão, a gente tem que estar com um olhar nas causas de hipertensão secundária. E aquela que o paciente se expressa para mim com altos níveis pressóricos, e não adianta eu só ficar dando antihipertensivo se eu não tratar a doença, a causa inicial ou o uso de um medicamento que às vezes está combinando com o aumento de níveis pressóricos. Tá? Então, você já se atentou para os tipos de hipertensão? E aí vem a outra pergunta. Aqui no caso desse slide, só também que daria uma outra aula a gente discutir as hipertensões arteriais secundárias. Aqui ele tem 3 grupos aqui chamando a atenção. A gente tem causas não endócrinas, né? A doença renal crônica, às vezes é um paciente que a hipertensão, na verdade, é uma expressão de uma doença renal crônica, tá? Uma estenose de artéria renal, uma apneia obstrutiva do sono, um paciente obeso que ronca e acorda, enfim. Coarctação da aorta, causas endócrinas, né? O hiperaldosteronismo primário, então, às vezes, aqueles pacientes que começam a chamar atenção, as hipocalemias, às vezes com um pouco de diurético, ou que ele já é um paciente já com um potássio sempre baixo, né? Ou no limiar inferior, né? Aí, feocromocitomas, né? Ou hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, obesidade, acromegalia. E o terceiro grupo lá, às vezes são hormônios, medicamentos exógenos, né? Que às vezes a gente precisa retirar. Às vezes o paciente retirando essa causa secundária, às vezes ele não vai ser rotulado como hipertenso para conduzir como uma hipertensão arterial primária, tá? Então, atentar que o uso de corticosteroides, anticoncepcionais, a parte hormonal, imunossupressores, anti-inflamatórios não esteroidais. Então, assim, é uma gama de situações que a gente também tem que excluir. Às vezes, algumas pessoas, mas Ana, esse paciente não vai dar para ficar sem corticoide. Então, a gente vai pôr na balança. Risco-benefício, ele não, sei lá, um paciente reumatológico. Então, a gente vai ter que atuar, né? Como um paciente arterial e fazer o manejo dos antihipertensivos de forma escalonada, aí, como se fosse um essencial. E aqui fica quando eu devo suspeitar da hipertensão secundária, né? Então, são situações que me chamam a atenção. Eu estou fazendo o diagnóstico desse paciente, esse paciente já é hipertensão estágio 3, a gente vai classificar, a gente vai discutir como classifica esses pacientes, mas assim, já é uma hipertensão avançada, né? Antes dos 30 anos ou após os 55 anos, tem que aparecer uma luzinha, fazer investigação de hipertensão arterial secundária. Aqui eu não vou discutir como fazer a investigação. Aqui eu estou chamando a atenção que tem que ser feito e quais situações que tem que ser alertadas, tá?
mas qualquer diretriz de hipertensão, lá tem todos os exames e a parte dessa rotina. É lógico que na unidade básica de saúde, essas hipertensões que saem, às vezes, do essencial, do facilmente controlável, eles são geralmente o quê? Referenciados para a especialidade, né? Para a parte da cardiologia. Então, uma hipertensão resistente ao refratário. O que é isso? O cara já está usando, o paciente já está usando 3 classes de hipertensivo, não está controlando. Ou mais de 3 classes e não controla com nada. Utilização de hormônios exógenos, os fármacos que a gente comentou. Às vezes são pacientes que se expressam com palpitação, sudorese, cefaleia. Lembrar, tentar da tríade, né, do fel como sintoma. Indícios da apneia obstrutiva do sono, né? Às vezes vai com a esposa, na hora que você pergunta, você ronca? O paciente faz não. Aí a esposa fala, eu quase não durmo, ronca demais, não. Face estípica, o biotipo de doença. Por exemplo, uma face puxigoide, né? Um bócio tireoidiano. Então, né, tem situações, massas abdominais, às vezes pulsáteis ou não, pensando aí da parte de aorta, né, de lesões vasculares, assim como a assimetria ou ausência de pulsos em membros, a hipopotassemia espontânea severa, né, induzida por diuréticos, e um exame de urina normal, né, já com presença, às vezes, de micro ou albuminúria importante, né, já com diminuição de ritmo, né, de taxa de filtração glomerular, aumento de creatinina, e já chama mais atenção, que é uma coisa que a gente lida mais, né, ou, às vezes, fez um ultrassom, alguma situação que acabou fazendo um ultrassom ali que pegou parênquima renal e viu que já tem alterações na imagem. Então, aqui nesse slide, a gente está visualizando uma outro tipo de classificação, né, dentro dos pacientes que às vezes eu estou diagnosticando como hipertenso. Então, a gente consegue ver no eixo vertical ali, né, medidas de consultório, e no horizontal, nessa coluna preta horizontal, medidas do lado. Então, aquelas medidas mais longas, né, 24 horas. Então, aquele paciente que eu estou fazendo o diagnóstico, né, veio para mim, não usa nenhum antipertensivo. Eu fiz tudo certo. O manguito está certo, a técnica está certa, né? A medida no meu consultório ali, no posto, deu alterada. Olha a porcentagem, até 20% desses pacientes, né, de todos os hipertensos que chegam para você, na hora que você faz um mapa, o valor pressórico dele é normal. E isso nada mais é do que a hipertensão do avental branco. O paciente de hipertensão do avental branco é aquele paciente que altera, né, está no ambiente, às vezes, de saúde, ele fica ansioso por causa da medição, ele faz alterações no nível pressórico. Mas se o mapa mostra que esse paciente é normotenso, eu não preciso iniciar tratamento. Vamos ali para o verde. O verde é aquele paciente que no meu consultório está alterado, né? E o mapa também vai me mostrar valores alterados. Olha a porcentagem de todos os pacientes, né? Quando eu faço o diagnóstico. Esses são em torno de 50%. Então, é uma normotensão verdadeira. Desculpa, está normal e está o mapa normal. Então, quer dizer, ele não é hipertenso. Então, 50%. Ele é um paciente que não tem pressão alta. Agora, vamos lá no vermelho, que está hipertensão sustentável. Quer dizer que é aquele paciente que é alterado no meu consultório e eu vou pedir o mapa, também vai vir alterado. Então, esse paciente verdadeiramente hipertenso, né, não vai discordar dos exames, é em torno de 35%. Tem uma pequena fração de pacientes, né, que parece que está tudo bem na minha frente, que vai lá no meu consultório, a pressão está normal, mas você não consegue entender por que esse paciente às vezes tem sinais de sobrecarga ventricular no eletro, esse paciente às vezes tem já alteração de parênquima renal, alteração de função renal, é aquela hipertensão mascarada, que dentro de uma medida casual consultório, às vezes está normotenso, mas dentro do mapa, dentro das 24 horas, ele se comporta como um paciente hipertenso. E é quase
quase 10% esse tipo de paciente, né? E essa hipertensão mascarada, as doenças, a forma que ele evolui para as lesões de órgão-alvo, a mortalidade, ela se comporta igualmente uma hipertensão sustentada. Então, a gente tem que chamar atenção para poder conseguir pegar esses pacientes. Tá? Agora, nessa outra imagem, já são pacientes que eu já estou tratando. Mesmo aqueles pacientes que eu já estou tratando, então fica claro, se eu estou tratando é porque eu fiz o diagnóstico certo, ele é hipertenso. Vamos ali para o amarelo, hipertensão do avental branco, ele é hipertenso, mas é uma hipertensão do avental branco não controlada. O que é isso? Tem aquele paciente que é hipertenso, fez o diagnóstico certinho, e quando vai lá na minha consulta de rotina, ele faz alteração pressórica, mas ele jura que em todas as ferições na casa dele, na farmácia, sei lá onde, está tudo normal. Eu tenho que desconfiar. Pede um mapa. Às vezes o mapa mostra que essa pressão está controlada. Em vigência de tratamento, em vigência de medicação hipertensiva, os níveis pressóricos deles estão ficando bom. Ali eu estou chamando de normal. E olha que essa situação não é tão incomum, em torno de 20%. O que a gente vê? Às vezes, aquela medida que já foi feita de qualquer jeito, chega lá para o médico, dentro da sala, que às vezes nem foi ele que fez a ferição, né? E uma ferição nada controlada, vê que aquela pressão não está dentro da meta, faz o quê? Aumenta a posologia, aumenta mais uma classe de antihipertensivo, né? Aí daqui a pouco o paciente vai para casa, começa a fazer o quê? Hipotensão ortostática, por causa do excesso de medicamento, aí começa a passar mal, aí não acredita no médico, aquele remédio não faz bem. Então, tem que ser questionado, pensado nessa situação. Tem o verdinho aí tratado, né? Que é a hipertensão controlada, né? Vai no seu consultório, né? Tá dentro da meta o nível pressórico, se você pedir um mapa, tá dentro da meta. Então, em torno ali quase 50%. De vermelho, a gente tem aqueles pacientes hipertensos, sustentados e não controlados, que está alterado no meu consultório, você pede o mapa, está normal, né? Então, essa hipertensão é um paciente que eu tenho que otimizar o tratamento. Já alterei posologia, já há 4 semanas atrás já tinha adicionado um antihipertensivo, já faz 4 semanas, no outro mês, o paciente vem, então vai ter que seguir mais uma nova classe de antihipertensivo e marcar um retorno mais próximo desse paciente para ver se ele está controlando. E o roxo é aquele paciente hipertenso, mascarado, não controlado. O que é isso? Eu já fiz o diagnóstico, entrei no tratamento, vai lá no consultório, tá lá. Nossa, tá bom, tá ótimo aqui, né? Só que é um paciente que, mesmo você tratando, ele está evoluindo de uma lesão, ou está evoluindo para uma lesão renal, né? Ou está evoluindo com alterações de órgão-alvo, né? Retinopatia hipertensiva, não está conseguindo, enfim. Então, esses pacientes você tem que suspeitar de ser uma hipertensão mascarada não controlada. Peça o mapa, ou faça. Como o mapa, até pouco tempo atrás, não era um exame de acesso, né, pelo SUS, apesar de não ser um exame, dependendo para qual paciente, não é um exame tão caro, mas o NRPA é só você treinar o paciente e pedir para a unidade ter pelo menos um equipamento automático para poder fazer NRPA. É lógico que a gente torce que os pacientes sejam bem orientados e que não fiquem com o equipamento, a gente tem que saber onde o paciente mora, assinar, né, ali, né, que ele é responsável pelo equipamento, né, senão cada paciente emprestado às vezes pode ficar sem o equipamento. E de tudo isso que a gente fez, nós temos situações, né? Eu posso ter pacientes que eu vi lá dentro das medidas que a pressão desse paciente ficou lá. Toda vez que ele vai, é menor, olha lá de verde, menor que 120 por 80. É uma PA ótima, tá? Então, esse paciente, a triagem dele, essas medidas de fazer 3 vezes seguidas, naquele ambiente todo controlado, bonitinho, tem que ser anual. Agora, a pressão não está tão ótima, mas é uma pressão normal, está entre 120 e 129, sistólico, 80 e 84, né, a diastólica, também. Então, ele permite fazer
esse protocolo anualmente. Agora, se o meu paciente, eu fiz a triagem, a misturação certinho, ele deu arterial sistólica entre 130 e 139, ou né, a diastólica entre 85 e 89, que eu classifico esse paciente como pré-hipertenso, atentar, às vezes ele é um pré-hipertenso para mim, na minha medida de consultório. Mas você pode considerar hipertensão mascarada, lógico que você teria que pedir uma ARO-MRPA, né? Por quê? Ele pode ser um hipertenso mascarado. E aí, se esses exames mostrarem, não, Ana, ele realmente é pré-hipertenso, se ele é pré-hipertenso, então a gente vai tentar modificações de estilo de vida, né? E vamos acompanhar esse paciente anualmente. Agora não, é hipertensão mascarada. Então, na verdade, ele é um paciente hipertenso, eu vou ter que iniciar tratamento medicamentoso. Agora não. Lá naquele primeiro momento de diagnóstico, eu vi que esse meu paciente, ele tem valor pressórico entre 140 e 179, ou a diastólica entre 90 e 109. Então, eu sei que ele é um hipertenso estágio 1 ou 2, né? Com esse valor pressórico, eu também tenho que me questionar. Será que tudo isso de pressão alterada, né, é só hipertensão? Ou tem a situação, né, da hipertensão do avental branco? Quem que vai me tirar a dúvida? Uma ou MRPA. Eu posso ter a situação, não, realmente, ele está com esses níveis pressóricos assim mesmo, né? Então, ele é realmente hipertenso, vamos lá iniciar tratamento. Ou não, isso aí, ó, que você encontrou no seu consultório, é uma hipertensão do avental branco, tá? Então, vamos acompanhar esse paciente, mas não tem indicação, né, de iniciar tratamento. Agora, uma hipertensão estágio 3, que é uma sistólica maior ou igual a 80, ou diastólica maior ou igual a 110, não precisa ficar fosforilando muito IMAPA e MRPA, porque para esses altos níveis pressóricos, nesse primeiro momento que você está fazendo o diagnóstico, ele é hipertenso, tá? Não tem como um avental branco oscilar tanto assim, tá? Então, é diagnóstico de hipertensão, vai iniciar tratamento. É uma situação aqui, ele inicia tratamento na primeira consulta que fez o diagnóstico. Fora isso, o que nós temos? Nós temos a emergências ou urgências hipertensivas, que também caberia uma outra aula, né? Que se o paciente tiver com alteração de nível expressório, urgência de emergência, urgência hipertensiva, você tem que encaminhar para um serviço, né, de emergência. E lá depois vai ser avaliado se a hipertensão foi confirmada, iniciar tratamento, enfim. Então, vocês estão vendo que a gente trabalha muito com classificação, né? Estágio 1, 2, 3, pré-hipertenso. Então, gente, atenção, nós devemos classificar nossos pacientes. Eu não posso conduzir um paciente estágio 1 igual um paciente com estágio 3, tá? E a gente vai ver um pouquinho desses aspectos. Então, aqui, primeiramente, é uma tabela que, se vocês olharem lá em cima, nós temos o que é pré-hipertensão. É a sistólica entre 130 e 139. Para não ficar muito repetitiva, então, só presta atenção, nós temos a coluna do pré-hipertenso, da hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Né? Você foi ali, fez o diagnóstico de hipertensão naquele momento com o seu paciente, né? Viu que é hipertenso mesmo, aí você veio aqui e você colocou o seu paciente nessa... meu paciente está nessa coluna, tá. E aí, mesmo esse paciente, vamos supor, estágio 1, não são todos os pacientes que você chama de estágio 1 que o tratamento vai ser da mesma forma. Porque nós temos que fazer um refinamento dessa análise. Nós temos que avaliar fatores de risco e situações de lesão de órgão-alvo, se esse paciente já tem, se esse paciente já é um doente renal crônico estágio 3, se esse paciente já for diabético, por si só ele já é de alto risco. Olhem lá na última linha, lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3.
paciente diabético, ou já com doença cardiovascular, então o paciente já infartou, já teve um acidente vascular encefálico, ou tem uma doença arterial periférica, não importa em que estágio ele está, é um paciente de alto risco cardiovascular, tá? Então, de alto risco cardiovascular, vocês estão vendo aí parece até uma escadinha aqui, né, de laranja. Mas, Ana, quais são esses fatores de risco? Então, o sexo masculino por si só já pontua um ponto. E se esse paciente for homem maior que 55 anos, vai pontuar mais um ponto, né? Se for homem, ele vai pontuar pelo sexo e pela idade. E no caso de mulheres, acima de 65 anos. Doença cardiovascular prematura em parente de primeiro grau, isso só se, por exemplo, se a minha tia, que infartou, no caso de mulher, ela tinha menor de 65 anos. Porque se for uma tia com 89 que infartou, ela não pontua. O fato do paciente ser tabagista, dislipidemia, eu preciso ter um perfil lipídico desses pacientes, né? Porque se ele tiver alteração, ele vai pontuar mais um ponto para fator de risco. Diabetes mellitus aqui eu não concordo, porque na verdade o fato dele ser diabético já vai ser de alto risco, conforme a primeira imagem. Isso aqui foi tirado essas tabelas da diretriz brasileira de hipertensão arterial, que foi atualizado no ano passado, tá? E a obesidade com MC, né, maior ou igual a 30, então também vai pontuar como um ponto para fator de risco. E lesões de órgão-alvo, só para chamar a atenção. Se o paciente tem um eco, às vezes você está vendo que tem já hipertrofia ventricular, tem um eletrocardiograma que tem sinais de sobrecarga ventricular, seja por mensuração pelo Sotomayor ou Cornell, né? Um eco seja com hipertrofia ou com massa ventricular total aumentada. Um índice tornozelo braquial menor que 0,9, então vai fazer edição, né, da perna, braço e fazer a relação. Ou esse paciente já fez uma investigação ali, né, para clearance, né, de creatinina, já foi estadiado com um doente renal crônico, estágio 3, né, que o clearance ali vai entre 30 e 60. Então, também é uma lesão de órgão-alvo, esse paciente já é de alto risco cardiovascular. A presença de albuminúria, seja em urina de 24 horas, que às vezes, dependendo do paciente, do nível de compreensão é difícil, mas se você pedir um exame de urina, amostra isolada de creatinina urinária e albumina urinária, você faz a relação. Também serve para você criar se nós já temos presença de albuminúria, né? De microalbuminúria. E a velocidade de onda de pulso, que aí é um exame que vai precisar de um ultrassom, de um equipamento mais sofisticado, fica um pouquinho mais longe da nossa realidade. Aí, que é a VOP carotídeo femoral maior que 10 metros por segundo. Então, é mais longe da nossa realidade. Legal. Né? Fiz o diagnóstico, estratifiquei. Ana, mas quando eu começar a tratar esse paciente, qual que é o alvo? Quanto que eu tenho que levar? Como é que eu vou considerar que esse paciente está bem tratado? Também vai depender. Então, a gente está falando de paciente, né, da forma geral, o adulto, né? Esse paciente nós vamos ter que analisar. Lembra que a gente viu o risco cardiovascular? Se ele era baixo, né? Moderado, alto. Vou voltar lá para vocês se atentarem às cores. Opa. Voltando aqui. Ó, laranja alto, o rosinha aí moderado, né? E o amarelo baixo. Então, isso aqui não foi por nada, não deu trabalho por nada, porque isso aqui vai alterar meu tratamento. Então, vamos lá. Então, qual que é o alvo? Se o paciente ele foi estratificado como baixo ou moderado, a minha meta de pressão arterial sistólica é ser mantida menor que 140. E a diastólica menor que 90. Agora, se ele era já classificado como alto risco, a minha sistólica tem que ser menor que 130.
e a minha diastólica menor que 80. Veja o que eu falei do adulto, né? Por quê? Quando a gente fala do paciente idoso, e aqui vocês estão vendo dentro da condição global, eu chamar se ele é rígido ou idoso frágil, gente, pensa, é diferente de eu atender né, tratar um paciente hipertenso acamado, né, às vezes abecesado, né, debilitado, do que outro paciente hipertenso que está lá na academia ou no corredor, né, que às vezes é melhor de condição física do que a gente. Então, quando a gente vai para a tabela do idoso, primeiro a gente vai ter que aqui prestar atenção. É um paciente rígido ou é um idoso frágil? Se for um paciente idoso rígido, as metas pressóricas é igual do adulto jovem. Agora, se for um idoso frágil, presta atenção. A meta, né, de sistólica é entre 140 e 149. Então, eu sou mais permissivo com esse nível pressórico. E a diastólica não. A diastólica é muito semelhante para todos, né? É uma meta menor que 80, né? Então, prestar atenção. Eu estou perante um idoso frágil, essa minha pressão arterial sistólica, a minha meta, eu posso aceitar um pouco mais, né, esse nível pressórico, tá? Mas presta atenção ali na primeira coluna que está chamando assim, limiar de tratamento. Eu vou tratar um idoso frágil quando a pressão arterial sistólica dele é maior ou igual a quê? 160. Tá? Então, o alvo é diferente, a meta é diferente. Então, tudo que nós fazemos, nosso tratamento, ele é guiado por metas. Então, prestem atenção. Aqui nós temos como que nós vamos conduzir esse paciente. Situação, lá, primeira situação. Iniciar com intervenções de estilo de vida. Intervenção de estilo de vida, não importa como você classificou, se ele era pré-hipertenso, hipertenso 1, 2, 3, todos os pacientes deverão ser orientados com modificações de estilo de vida, tá? Desde o diagnóstico. Agora, Ana, tudo bem. Eu tenho uma situação, Ana. Meu paciente, olha essa segunda linha, hipertenso estágio 2 e 3. Daqui para baixo, olha lá, já inicio tratamento medicamentoso. Já vou iniciar antihipertensivo. Então, se meu paciente hipertenso, estágio 2 e 3, já no diagnóstico, eu entro com um remédio. Ana, não é qualquer hipertenso que eu já entro com remédio no início? Calma. Presta atenção na próxima linha. Hipertenso, estágio 1, de moderado e alto risco cardiovascular. Remédio. Fiz o diagnóstico, dei remédio. Agora vamos para o amarelinho. Mas se o seu paciente é hipertenso estágio 1, mas ele é de baixo risco cardiovascular, você está autorizado a tentar modificação de estilo de vida apenas por 3 meses e reavaliar esse paciente. E se não reverter o quadro, iniciar o tratamento medicamentoso. Não é obrigatório, não é classe 1A, iniciar tratamento imediato para hipertenso estágio 1, lembrando, de baixo risco cardiovascular, e desde que você faz as orientações do estilo de vida, e esse paciente tem grau de entendimento, né, e se propõe a realizar. Presta atenção ainda ali de amarelo. Indivíduos com PA 130, 139, 85, 89. O que é isso? É o pré-hipertenso. O pré-hipertenso, né, e doença cardiovascular pré-existente ou alto risco cardiovascular,
Lembra que o pré-hipertenso, às vezes eu posso acompanhar ele anual. Mas desde que ele seja um pré-hipertenso, baixo risco, né, cardiovascular. Marco, não, se está pré-hipertensão, né, é de baixo risco, então daqui a um ano a gente faz essa triagem para hipertensão. Agora, se ele é pré-hipertenso, com doença cardiovascular já pré-existente ou alto risco cardiovascular, não posso esperar um ano, é 3 meses de modificação de estilo de vida. E mesmo sendo pré-hipertenso com essas alterações, se ele não melhorou os níveis pressóricos, eu estou autorizada a iniciar tratamento. Agora ali, de roxo, hipertensos idosos frágeis e ou muito idosos. Olha o nível, a gente só vai iniciar tratamento com PA sistólica maior de 160. Agora, se ele é um idoso rígido, é igual um adulto, né? Só, né? Se a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 140. Quando eu falo no idoso, vê que aquilo fica muito baixo risco, alto risco, né? Então, o idoso rígido com PA maior ou igual a 140 já é classe 1A de nível de evidência, que eu posso já iniciar tratamento medicamentoso. Agora, de vermelho, o que é isso? É proscrito. Eu não devo tratar. Eu não devo, que eu estou falando tratamento medicamentoso. Não devo prescrever remédio para indivíduos pré-hipertensos, sem doença cardiovascular e com risco cardiovascular baixo ou moderado. Não devo iniciar tratamento. Bom, estratifiquei meu paciente. E aí, Ana, entro com um remédio, 2 remédios, como que a gente vai fazer nesse momento? Nessa caixinha de verde, né, por fora, mas branquinha por dentro, né? O que a gente tem ali de paciente? A gente tem um paciente pré-hipertenso. Ele é pré-hipertenso, mas ele é de alto risco cardiovascular. Olha a flechinha, ela é contínua. Você tem que, no mínimo, iniciar a monoterapia. Dependendo, você pode até pensar em combinação de 2 fármacos. Mas, com certeza, a monoterapia esse paciente já deve receber. Olha que eu estou falando que ele é pré-hipertenso e de alto risco cardiovascular. Já fez lá aqueles 3 meses, né, que você também já pediu de modificação de estilo de vida e tá aí. O paciente estágio 1, de risco baixo, né, que tentou lá a modificação de estilo de vida 3 meses e não deu certo, continua lá, também. Tem que entrar monoterapia, no mínimo. E o muito idoso frágil, né, também fez o diagnóstico, monoterapia pelo menos. E quando a gente fala monoterapia, eu falo, a gente brinca, né, as pontas de um pentágono, né, assim, os pilares de antihipertensivos de classes, né, de antihipertensivos, a gente tem os diuréticos, né, ou um bloqueador de canal de cálcio, ou um IECA, ou um BRA, ou um beta-bloqueador. Vai depender de indicações específicas, que daria uma outra aula também da gente falar, às vezes, de algumas especificações de antihipertensivos. Mas, entrando aqui, ótimo, estou já dentro da condução correta. Agora, olha o quadro verde, né, pintado de verde, com contorno verde. O paciente é hipertenso, apesar de ele ser estágio 1, ele é de risco moderado a alto, já tem que iniciar com 2 classes de antihipertensivo, tá? Ou estágio 2 e 3. Vai iniciar tratamento já com 2 classes de antihipertensivo. E as sugestões é que seja um IECA ou BRA, né? Mas, presta atenção, IECA ou BRA. É tão comum, às vezes, a gente ver gente prescrevendo IECA e BRA. Não, é IECA, se é o captopril, enalapril, ou BRA, a losartana, valsartana, tá? É um ou outro. Mas, um bloqueador de canal de cálcio, que a gente tem mais ali,
por exemplo, um olodipino, né? Ou um diurético. Diurético mais comumente aí na unidade de saúde, hidroclorotiazida, por exemplo. Vocês percebam, a meta não foi alcançada. Não é do dia para a noite que esses medicamentos vão fazer efeito. Vocês têm que ter um tempo em torno de 3, 4 semanas para reavaliar. A partir do momento que você fez ajuste de medicação, esse paciente tem que ser visto pelo menos no próximo mês. Tá? Então, se a meta não alcançou com 2 fármacos, nós vamos combinar 3. Presta atenção, é IECA ou BRA, mais o bloqueador de canal de cálcio, mais o diurético. Quando a gente está falando de 3 fármacos, o diurético, automaticamente ele vai fazer parte desse tripé. Às vezes, quando estava lá em 2 fármacos, às vezes você não selecionou o diurético, ou você não selecionou o bloqueador de canal de cálcio. Aqui no tripé vai estar os 3 classes medicamentosas. Né? Meta não alcançada. Gente, 4 fármacos, não tem aqui é espirulactona, tá? Lembrando que se eu estou entrando com 4 fármacos, esse paciente já cai na classificação de hipertensão resistente. Esse paciente que já está no 4º fármaco, ele tem que ser encaminhado para especialista também. E também tem que dar um alerta, uma luzinha, se essa resistência não é por alguma hipertensão secundária que você não percebeu, tá? Realmente tem aqueles que são hipertensos de difícil controle, né? Mas também para chegar nesse nível aqui, atentar para as hipertensões secundárias. E aí não deu adição de mais fármacos, aí a gente vai para alfa-bloqueadores, vasodilatadores, então assim, né? É clonidina, hidralazina, ou vai para o beta-bloqueador. E aqui, vocês estão vendo que algumas ali, né? Combinação de 2 fármacos, combinação de 3 fármacos, ele tem um asterisco. Por quê? A gente tem no comércio medicações já associadas. Às vezes você tem uma caixinha lá que tem um BRA já com diurético. Então, às vezes, a gente pensando para o paciente, para adesão ao tratamento, menor número de comprimidos ao dia, né? Tentar usar preferencialmente, se esse paciente tiver condições, dessas apresentações, né, de antihipertensivos. Bom, nós falamos bastante de modificação de estilo de vida, chamei a atenção, né? E modificação de estilo de vida, você pode atuar desde a prevenção para esse paciente não ser hipertenso, ou ajudar, né? São itens que a gente pode ajudar também na modificação do estilo de vida desses pacientes, né? Que vão refletir na melhora pressórica. Quais são esses itens? Aqui na primeira coluna a gente tem as modalidades, né? Então, controle do peso, né? Então, se você traça uma estratégia para esse paciente melhorar o peso, tá? Pense que a gente tem a diminuição de 1 milímetro de mercúrio a cada quilo de peso perdido. Então, imagina um paciente obeso aqui. Às vezes, com a perda de peso, ele ajuda a perder, né, melhorar o nível pressórico com a perda de peso, e às vezes você não precisa estar lá com 3 classes de antihipertensivos. Essa estratégia, ela pode até ter uma diminuição, ela não é milagrosa, né? Até de 2 a 3 milímetros de mercúrio. Dieta saudável, né? A dieta tipo DASH, né? Que é rico em fruta, vegetal, grão, né? Redução de gordura saturada. Esse tipo de dieta também pode repercutir em redução de até 3 milímetros de mercúrio, né? Lembrando que, além da dieta saudável, se vocês forem lá, redução da ingesta de sódio, você está crescendo, ó, uma dieta, né, com menos de 2 gramas, né, de sódio por dia, também está lá. Você pode também, soma mais aí, você pode ajudar a reduzir a pressão em mais 2 a 3 milímetros. Aumento da ingesta de potássio, né?
menos 2 milímetros. A atividade física, né? E aí a gente tem as aeróbicas ou de resistência, né? Também, independente da modalidade, elas vão repercutir também na melhora pressórica. E a ingestão de álcool. Aqui, eu sempre falo, nós sempre tentamos estimular que os pacientes não ingiram, né, não vão fazer a ingesta de álcool. Mas aqueles pacientes, por acaso, que já fazem o uso, né, e você percebe que é um uso excessivo e que você não consegue tirar, né, da rotina desse paciente, então pelo menos oriente a quantidade. Então, para quem usa álcool, homens menor ou igual a 2 litros de dose de dia, mulher menor, né, que 1 drink. O fato já de restringir a ingesta, né, de álcool também repercute em melhora de nível pressórico. Então, esses todos itens são itens que previnem a hipertensão, que deveriam ser trabalhados com a população de uma forma geral, e para aqueles pacientes que já são hipertensos, a gente atuando nessas modalidades, a gente atua na modificação do estilo de vida. Bom, mais uma vez, só reforçando que essa aula, ela é basicamente retirada, tá, da última diretriz brasileira de hipertensão arterial, tá, da SBC. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, e todo o conteúdo também, às vezes, né, ficou alguma dúvida, nossa, a Ana falou de hipertensão secundária, como que eu tem tudo na diretriz. E é uma diretriz que ela é de livre acesso. É só você digitar aí no site de busca, né, da sua preferência, que ela é de livre acesso, tá? Obrigada pela atenção, espero ter contribuído um pouquinho com vocês nessa parte aí de diagnóstico e meta de tratamento da hipertensão arterial sistêmica.